Bom, rapaziada, podemos dizer que o Palmeiras tá conseguindo tornar uma parada que não era pra ser comum extremamente fácil? O Palmeiras conseguiu ganhar mais um jogo fora de casa, dessa vez aqui foi contra o Cerro Porteño, e alcançou a sua 18ª participação nas oitavas de final da Libertadores. O número é um recorde entre os clubes brasileiros. E não só isso, várias e várias Libertadores, acredito que só não na última temporada, o Palmeiras vinha tendo uma constância de melhor campanha na fase de grupos. E não vem me falar também que a fase de grupos é uma babada, que a gente vê, por mais que tenham grupos com times desconhecidos, com times de menores expressão, cara, são sempre jogos difíceis. A gente vê time grande aí se complicando, a gente vê muito time aí no conseguindo nem passar da tal pré-Libertadores. Acredito que o maior exemplo hoje que a gente possa ter é aqui o Flamengo, cara, que não tá num grupo que a gente pode dizer que é tão absurdo de difícil e se complicou. Por exemplo, não conseguiu vencer nenhum dos dois jogos contra esse Central Córdoba e agora se encontra com 35% de chances de classificar para as oitavas de finais da Libertadores. Eles estão aqui no grupo C, ó, o Córdoba estreante na competição e o Flamengo não conseguiu nenhuma vitória dentre eles. A gente vê, isso daqui é um trabalho que o Palmeiras já tá conseguindo fazer há bastante tempo. Se a gente for ver aqui, ó, desde 2017, o Palmeiras vem mantendo uma constância de melhores campanhas nessas fases de grupo. E a gente pode ver aqui, ó, 2022... 100% de aproveitamento, 2021 só perdeu uma, aqui em 2020 empatou 4, é uma constância muito absurda. O Palmeiras tem um aproveitamento muito brutal e até agora nessa Libertadores de 2025 se mantém invicto. A gente já vê que é uma tradição da equipe, mas também a gente tem que ressaltar muito o trabalho desse cara aqui. Porque o Palmeiras fora de casa não perde e o Abel Ferreira tem muita participação nisso. Eu sei que tem muita gente aí que pode questionar o estilo de jogo, a forma como joga, o Palmeiras não dá show, mas contra números, rapaziada, não temos argumentos. Olha isso daqui, o Palmeiras nos últimos 50 jogos fora de casa, 50 jogos, 28 vitórias, 15 empates, apenas 7 derrotas. Gols sofridos aqui 43, cara, 66% de aproveitamento fora de casa não é uma parada comum. A gente pode ver aí, ó, que o Felipe Luiz, que era um cara que tava voando aí no Flamengo, né, até o começo da temporada, era só elogios. Agora que tá chegando numa parte difícil da temporada e o Flamengo não tá conseguindo entregar tanto, já tá havendo aquela comparação dele com o Abel Ferreira, ó, os próprios flamenguistas estão falando isso daqui, ó. Uma coisa é certa, o Abel Ferreira consegue motivar seus jogadores. Eu não sei como, os jogadores do Flamengo parecem cansados, desmotivados, sem gana. Jorge Jesus não vai querer sacanear o Felipe Luiz, eles são amigos, fazendo uma comparação até com o Jorge Jesus, né? Esse daqui falando, ó, pra mim, o maior problema do Felipe Luiz é a falta de pulso à beira do campo. Não vejo em nenhum momento ele gritando com seus jogadores por intensidade. Por isso, Abel Ferreira tá até hoje disputando tudo, porque sabe cobrar, sabe acender a chama no time. O outro colocando aqui, ó, postura dos jogadores para segurar um bando de medalhão. Só treinador cascudo e Felipe Luiz não dá sinais de que vai conseguir fazer isso. O Abel Ferreira escolhe os jogadores e nunca quer medalhão. Ele tem um perfil de jogador do elenco dele. Mano, os flamenguistas que até um tempo atrás endeusavam o Felipe Luiz, até um tempo atrás o pessoal nomeava o Felipe Luiz o melhor técnico do Brasil. Eu separei aqui duas análises, tanto do Mauro César, também como do Thiago Leifert, onde eles fazem essa análise aí do Palmeiras, do Abel Ferreira e também do Felipe Luiz. Bora começar aqui, ó, pelo Thiago Leifert, porque, cara, o que o Abel tá conseguindo fazer, rapaziada, eu sei que essas boas campanhas em Libertadores não tá vindo agora só com o trabalho do Abel Ferreira, mas, cara, tem muito do dedo do cara, tá ligado? Lá ele, né, do dedo dele no trabalho do Palmeiras. Bora ver aqui, ó, o que o Thiago, o que o Mauro César falou? Quando vem jogo do Palmeiras agora, todo o campinho, sabe o campinho, quando vem a escalação da Conmebol? Lá, aí monta o campinho. Vamos ver como vai jogar o Palmeiras. Tá sempre errado o campinho agora. Ninguém mais entende o que o Palmeiras está fazendo, porque o Palmeiras, ele joga de um jeito com a bola e de um jeito sem a bola, como todos os times contemporâneos, né? Mas a gente não sabe, vem num 4-4-2, mas não é um 4-4-2, é um 4-2-3-1, né? Às vezes é um 4-3-1-2, é difícil de saber o que eles estão fazendo. E a câmera ontem estava mais fechada, a câmera do Flamengo estava mais aberta, assim você via melhor as duas linhas de 4 do Flamengo e os dois atacantes marcando na saída de bola do time adversário. Com a câmera um pouco mais fechada do Cerro era difícil de ver, o Palmeiras parecia bagunçado, mas não estava, né? O Palmeiras tinha um plano muito específico para jogar ali. Quando eu montei o 4-2-3-1, eu falei para vocês que eu não sabia onde o Veiga ia entrar e eu achava que ia estourar o Veiga. E parece que é isso que está acontecendo, né? O Veiga
eu não vejo espaço para ele nesse time, mas vejo ele como o mais importante 12º jogador, talvez, do futebol brasileiro, assim, quando você for olhar elenco e jeito de jogar. Se ele se conformar com isso, se ele se conformar que aos 29 anos ele não tem que sair, que ele tem muito título para ganhar ainda pelo Palmeiras, que ele pode ajudar muito, mas que talvez neste momento do time ele não seja titular, mas que provavelmente ele vai beliscar alguma coisa ou vai entrar quase todo jogo, se ele conseguir vestir aquele coletinho de reserva, não atrapalhar, se ele souber lidar com isso, vai ser muito importante para ele e muito importante para o Palmeiras. Espero que tenha uma conversa com ele, porque ele tem 29, talvez ele queira fazer outra coisa, querer jogar na Arábia Saudita, sei lá. Mas, pô, cara, se fosse ele, se eu fosse o agente do Veiga, eu ia falar, respira fundo, essas coisas são assim mesmo, times vão e vêm, elencos vão e vêm, e eu acho que você deve ficar aqui e ajudar o time, porque tem a chance de terminar a carreira ali na frente, daqui a uns 6 anos, como ídolo. Ídolo. O Elidio tá falando, é uma presença muito importante, eu também acho, e esse é um ponto de atenção pro torcedor palmeirense, assim, como vai ser a relação do Veiga com essa fase do Palmeiras. Eu não sei se ele vai ser titular. Eu acho que o Veiga ali não vai causar problema. É um cara muito de grupo. Mas a gente vê isso daí que ele fala sobre o Abel Ferreira. Mano, o Abel Ferreira, ele tá se protagonizando nessa temporada por manter um time de acordo com o adversário. Ele sempre tá ali fazendo suas mudanças de acordo com o que ele vai jogar. E aí, se a gente for ver também aqui, ó, o que o Mauro César falou, ele meio que dá a entender aqui, cara, como o Palmeiras tá conseguindo se sobressair. Tem esse vídeo, tem um vídeo dele lá na Jovem Pan. Bora ver aqui, ó, o desabafo dele, o empate do Flamengo ontem e depois o que ele vai falar do Abel Ferreira e do Palmeiras também, o que mostra que essa fase de grupos não é tão fácil assim. Bora ver aqui? Na qual os caras se meteram num grupo molezinha. Eu dizia ontem na Jovem Pan, o grupo do Corinthians, na Sul-Americana, não é inferior a esse. O América de Cali é um time tradicional como a LDU, até mais tradicional, embora não tenha Libertadores. Tenha 4 vices. O Central Córdoba é inferior ao Huracan, o Huracan é melhor. Em tamanho, torcida, em tradição e em time. O Tátira é ruim, como é ruim o Racing do Uruguai. Então o Flamengo tem um grupo na Libertadores, que é um grupo mais fácil que o grupo do Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians está afundado mal também, o Flamengo está afundado na Libertadores. Essa campanha é uma vergonha. Essa campanha é ridícula. O senhor Bap ontem estava apresentando troféu e falando, tomara que ele volte para cá de vez. Assim, desse jeito, o senhor Boto tem que cobrar o senhor Felipe Luiz, tem que cobrar seus jogadores. Não há mobilização adequada, o Flamengo fez um jogo molenga, murrinha. Não, o Flamengo tomou um gol, gente, depois criou uma chance. O time não luta, o time não briga, o time não é incisivo. Quem viu como jogou a Inter contra o Barcelona e vê esse time do Flamengo, percebe que o futebol não é só tática. O Felipe Luiz parece pensar, melhor dizendo, que o futebol se resume às suas ideias táticas. Não é só isso. Não é só isso. E parece realmente meio refém dos jogadores. Aliás, vou fazer aqui uma provocação. Nos tempos de Paulo Souza, vocês eram felizes e não sabiam. O Flamengo venceu quase todos os jogos. Só não venceu um na fase de grupos, que foi o empate contra o Talheres em Córdoba, na Argentina. E o time do Talheres fez um gol em impedimento, mas em 2022 não havia VAR na fase. Pois é, essa é a diferença de um técnico, né, rapaziada? A gente vê ali, ó, não é só tática, tem que ter um trabalho por fora, fase de grupos de Libertadores não é molezinha. E ó, na Jovem Pan, ele também falou sobre essa fase do Palmeiras, aquelas cutucadinhas que ele costuma dar no Palmeiras, mas ele também enobreceu o trabalho desse cara aqui, ó. Bora ver aqui? Claro que isso não é planejado. Eu vou planejar que eu vou perder a final paulista pro Corinthians para começar a ganhar depois. Não existe. As coisas simplesmente acontecem. A tentativa sempre é vencer e fazer o melhor. Eu entendo o seguinte, o Palmeiras, na Libertadores, na fase de grupos, ele tem sido impecável. Ele se mobiliza, ele é competitivo. Se a chave é mais fácil ou mais difícil, pouco importa. E ganha seus jogos, compete sempre. O Palmeiras tem uma característica que falta ao Flamengo, que eu citei há pouco, se a gente for fazer uma comparação entre os dois. Mas a competição não se resume à fase de grupos. O Flávio lembrou aqui. Ele já está em outra fase. O problema vem depois. Essas eliminações constantes. Esse será o desafio do Palmeiras. Passar por essa fase, a gente sabe o que vai passar. Quem fica fazendo conta para se classificar é o Flamengo, não é o Palmeiras. Mas lá na frente, o Palmeiras tem que superar essa dificuldade que tem enfrentado nos últimos anos. Então, acho que o grande desafio ele vem adiante, não é agora. Isso não surpreende a ninguém. O Palmeiras fazer uma boa campanha, porque é um time que mesmo sem jogar bem, ele compete. Domingo, não jogou bem contra o Vasco. Não jogou bem. E ganhou o jogo. O Vasco do domingo estava vestido de Papai Noel. Né? Levou o jogo para outra cidade, 2 torcidas, campo neutro, tirou 2 jogadores importantes do jogo. Pensando no Puerto Cabello, né? Tomou de 4-1 e ainda deu o gol pro Palmeiras. Uma falha grave do Hugo Moura que pesa a pressão alta do Palmeiras. Foi uma bola, saída de bola de frente pro campo adversário. Enfim, não fez um bom jogo, mas venceu. Então o Palmeiras, mesmo quando não joga bem, ele busca a vitória. Essa é uma grande qualidade. Mas o time vai precisar, evidentemente, se aprimorar. O Vitor Roque não pode perder um gol como aquele. O jogador de 25 milhões de euros não pode perder um gol como aquele. Ele vai sempre ser, por exemplo, por mim, vai ser questionado como um jogador de 25 milhões de dólares, de euros. É normal. Ele não custou a Mariola um pastel. O jogador caro, aquele gol que ele perdeu foi um absurdo. O gol, depois ele marcou, não fez falta. Ainda bem pro Palmeiras que não fez falta, mas
Num jogo que tá 0x0, o jogo mais difícil, ele não pode perder uma chance daquela. De jeito nenhum. Isso é algo que não pode passar em branco. Como o menino lá do São Paulo, que perdeu o gol contra Foi fazer de peito. Contra o Aliança agora. Fazer de peito. Não dá pra ignorar. Ah, mas venceu um jogo. Tá bom, e se o Aliança empata o jogo e vira o jogo? Teríamos falado daquele gol. Foi uma tentativa de fazer um gol de peito. Foi um negócio meio sem sentido, né? Ele foi um pouco presunçoso ali. Então eu entendo que o Palmeiras competir nessa fase não me surpreende. Acho normal. O brasileiro está no começo, então a liderança está com o Palmeiras, está com o Flamengo, agora está com o Palmeiras, semana que vem pode estar com o Bragantino. Eu acho que ainda é muito cedo para tirar muitas conclusões sobre o Campeonato Brasileiro. A invencibilidade fora de casa é algo marcante, de fato, mas acho que ainda é um time buscando o seu melhor futebol. Ainda não chegou nesse nível. Eu acho que essa análise muito de viés de alta do Palmeiras é muito resultadista, de olhar só a tabela. Tem que olhar a tabela e o campo. O time pode produzir mais, eu acho que vai produzir mais. E o grande desafio vem à frente. Essa fase de grupos para o Palmeiras, você pode ter, já começou a Libertadores, já põe lá classificado. Não vai se eliminar, não vai fazer conta. Isso quem faz é o Flamengo. Esse papelão cabe ao Flamengo, não ao Palmeiras. Lá na frente... Essa daí são as grandes diferenças, né, rapaziada? Às vezes nem sempre você vai jogar bem, mas mesmo assim, o Palmeiras não jogando bem, o Palmeiras consegue os 3 pontos. Muitas vezes o Palmeiras não dá o show que muitas vezes o Flamengo consegue dar, mete 6x0 em não sei quem, 4x0 em não sei quem, mas o Palmeiras, mesmo quando não joga bem, consegue os 3 pontos. O Palmeiras, ele tem uma dinâmica de jogo que é muito seguro defensivamente. Voltou a ser muito seguro defensivamente, algo que no ano passado não estava conseguindo. E aqui, pô, querendo ou não, rapaziada, concordo com muito que ele falou. O desafio do Palmeiras, ele já se provou que em fase de grupos é uma parada absurda, consegue ter campanhas surreais. Agora no mata-mata, que o Palmeiras tá deixando é pecar. Nas últimas Libertadores aí chegou em quartas, semi, não conseguiu, muitas vezes até decidindo em casa, não conseguiu fazer valer aquele mando de campo. Copa do Brasil também, quantas vezes a gente vê aí, ó, o Palmeiras não chega numa final, semifinal de Copa do Brasil. Ano passado cai pra quem? Pro Flamengo, decidindo aqui no Allianz. A gente vê também ali no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, tinha que decidir aqui no Allianz, não conseguiu. Aquela época do jogo decisivo, do mata-mata, o Palmeiras tem que buscar melhorar, que é o que ele falou, a partir das oitavas de finais. Mas na fase de grupos, o Palmeiras, pontos corridos, é uma parada muito diferente. Vamos ver aqui, ó, o meu parceiro aqui, BMC Tebas, ele também fez uma análise sobre o Abel, e pô, concordo demais, rapaziada. Quando tem um resultado que não é tão positivo, meu Deus, é Pardal, o pior técnico do mundo, vai embora. E quando ganha, todo mundo já dá aquela também abaixada de bola. Tem muita gente ainda que critica muito, porque o Palmeiras não é um time de dar show, tá ligado? 2022 eu acho que foi o melhor trabalho do Abel Ferreira, mas hoje a gente ainda vê, o Palmeiras consegue fazer bons jogos, outros às vezes não joga muito bem, mas ganha, tá ligado? Não tem como questionar uma parada dessa também. Para ver aqui, ó. Abel Ferreira vai de pior técnico do mundo a melhor da história em questão de dias. Sem brincadeira, toda vez que eu abro os comentários da coletiva do Abel quando o Palmeiras perde, ele é pardal, horrível, tinha que ter sido demitido no meio do ano passado, sem condição alguma de ficar no Palmeiras. E você vai abrir esses mesmos comentários quando o Palmeiras ganha. Contrato vitalício, melhor técnico do mundo, como é que alguém critica esse cara? E assim, eu sei que isso acontece com vários técnicos e jogadores no meio do futebol, mas com o Abel é uma parada insana. É uma falta de equilíbrio que eu acho bizarra. Pra mim, pelo menos, é o resumo perfeito das extremidades do futebol brasileiro. Quando o Palmeiras perde, a culpa não precisa ser toda do Abel, assim como quando o Palmeiras ganha, o time não é o melhor do mundo. Você pega esse último jogo Palmeiras e Vasco, não dá pra falar que o Palmeiras fez uma grande partida, né? Mas é isso, cara, vai ler os comentários, é tudo Abel Deus, Abel gênio. Não tô aqui pra criticar ou elogiar o Abel, mas falar que eu não acho que dá pra uma opinião mudar tão rápido assim, nesse nível de intensidade. O cara pode ter suas qualidades quando perde e pode ter suas falhas quando ganha. Mas enfim, apenas minha opinião, não esquece de me seguir aqui e comenta aí o que você acha sobre o assunto. Cara, é impressionante. Concordo muito, rapaziada, concordo muito com o que ele falou aqui. A gente vê que o cara é foda. Tu teve aqui as opções lá no programa do Galvão Bueno. Quem é o melhor técnico do Brasileirão? Abel Ferreira, Renato Gaúcho, Felipe Luiz e outros. Tinha aqui, ó, o Lucha, o Casagrande, o próprio Galvão Bueno. Olha quem ganha aqui por unanimidade. Quem é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro? Eu vou dizer o nome dos 3. Abel Ferreira, do Palmeiras, Felipe Luiz, do Flamengo, o Renato Gaúcho, do Fluminense. Colocamos os 3 primeiro. Ou outros. Renato, o seu? Abel. Abel. Luxemburgo, o seu? Abel. Abel 2. Reginaldo? Abel. Abel 3. Mauro Naves? Abel Ferreira. Casa? Abel Ferreira. Rapaz, deu 100%. Agora vamos pro número. Coloca na tela para mim. Abel Ferreira tem 39,33. O Renato Gaúcho tem 24, agora ponto 18. Vai mudando. Dá pra questionar, né, rapaziada? O trabalho do cara é uma parada extremamente surreal, ó. O Carlos Daniel colocou aqui também, ó, vamos ver o vídeo dele sobre o Abel Ferreira, Felipe Luiz,
essas comparações entre Palmeiras e Flamengo? Olha bem o que o jornal Lance publicou. Foi lamentável, patético, medíocre. Se tem um brasileiro moldado para ser campeão, é o Palmeiras. O Palmeiras que vence o Cerro Porteño fora de casa por 2-0. Nesse momento está classificado para as oitavas de finais da Libertadores com 2 rodadas de antecedência. Meus amigos, tradição. Estamos falando de 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. Sabe qual é o mais engraçado? É que a mídia brasileira, ela já tentou cancelar o Abel diversas vezes, sabe? Por alguma fala dele, pelo jeito dele. E o Abel, ele é o maior técnico da história do Palmeiras. E falem o que quiser dele. Ah, o Palmeiras tá jogando mal. Ah, o Palmeiras... Tá aqui, ó. Tá aqui classificado. O que o Palmeiras tinha que fazer, gente? Se classificar para as oitavas de finais. E foi o que foi feito. Quanto do outro lado você vê o Flamengo, porque eu coloco o Flamengo e o Palmeiras como os melhores elencos do Brasil. E aí um comparativo entre os dois, você vê o Flamengo assim, brigando. Pode se classificar ainda, óbvio, mas tá suando dobrado para conseguir se classificar em um grupo relativamente fácil para o Flamengo. Pela capacidade técnica que tem o elenco do Flamengo, pô, rapaziada, não poderia estar em terceiro sofrendo dessa forma aqui para classificar, com o LDU, que já se mostrou um time bem frágil, Central Córdoba, que é a primeira participação dos caras em Libertadores, e Deportivo Táchira da Venezuela, tá ligado? Mano, tinha que estar melhor colocado, 5 pontos, dá pra classificar. Lógico, aqui a gente não tá pintando que o Flamengo não vai classificar, até torço pra que não classifique, fica mais fácil ali, um adversário forte a menos ali na hora do mata-mata e tudo mais. Mas a gente vê, né, mano, muitas vezes um trabalho, eu até concordo, cara, às vezes dá pra ficar um pouco puto com o Abel Ferreira, porque a gente quer que o Palmeiras jogue um pouquinho melhor, consiga propor o jogo de uma forma diferente. No começo do ano, eu tava criticando muito o Abel. Cara, era muito chuveirinho, não tinha uma jogada trabalhada. E aí, depois de algumas lesões, algumas situações foram acontecendo, o Abel foi obrigado a fazer uma mudança ali de esquema, de peça, e o Palmeiras encaixou. Por mais que ainda não esteja jogando daquela forma que a gente espera, aquela forma que passe um pouco mais de confiança, mas, mano, tá tendo resultados. É difícil questionar quando se tem resultados, tá ligado? O pessoal fala muito quesito sorte. Eu não acredito em sorte, rapaziada. Eu acredito em trabalho. E esse cara trabalha demais no Palmeiras. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que vocês acham aí desse momento do Palmeiras, desse momento do Abel Ferreira. E, cara, não tem jeito. Entra ano, sai ano, ele vai cumprindo suas metas. Nem sempre dá pra conquistar um título, mas sempre vai conseguindo passar, sempre vai conseguindo um resultado. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu, e até o próximo vídeo.